Apóstolos 1:3-8. Quero fazer alguns agradecimentos. Agradecer a Deus pela vida do pastor dessa igreja, César Luiz, que por bondade sempre acreditou no nosso ministério. Uma das primeiras ministrações minhas fora da minha igreja foi aqui na Sé, uma vigília, e inclusive a partir dessa ministração Deus me levou em outros lugares. Então aqui eu quero externar a minha gratidão a Deus pela vida do Senhor, dessa igreja, e o total respeito ao seu ministério, aquilo que Deus fez e faz através do Senhor. Sou apenas um menino, o Senhor tem uma chamada, uma história para contar muito, né? Deus possa estar abençoando assim. Primeiro ter mais obreiros, pastor Wesley, o convite, peço a Deus também, grande esposo da palavra. Estou acompanhado do meu irmão, Jaziel ali, bênção de Deus na minha vida, está sempre comigo. Também grato a Deus pela vida do meu irmãozão Vinícius, que é meu professor. Vamos lá. Atos 1:3 a seguir diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E você se assenta glorificando a Deus. Exaltado é o teu nome, Jesus. Tudo começa no Gênesis. Aleluia. Deus criou o homem, o CD perfeito, a matéria perfeita. Porém, o homem, dando ouvido à serpente, vai pecar. Esse pecado gera consequências tanto para o homem, quanto para a mulher e quanto para a serpente. O homem, a partir de então, vai ter que suar, trabalhar, para que assim possa comer com seu suor. A mulher vai gerar, só que não vai gerar de maneira fácil. As irmãs que estão aqui, que são mães, sabem que para gerar foi acrescentado dores, e isso é consequência do pecado. Mas para a serpente a consequência é ainda mais forte. E quem está ligado em profecia bíblica já vai dar uma olhada por isso aqui, porque para a serpente é da semente da mulher vai nascer que você ferirá o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Percebemos que no Gênesis o pecado foi estabelecido e houve um rompimento de uma aliança. Qual aliança? A aliança de um relacionamento com Deus. É bem verdade, todos aqui somos sabedores que na viração do dia, todo dia, Deus vinha conversar com Adão, um relacionamento pessoal, face a face, tete a tete. Mas o pecado vai fazer uma separação. O pecado vai quebrar uma aliança estabelecida entre Deus e o homem. E nós somos sabedores que a partir dali a promessa é estabelecida. Qual promessa? Que iria vir o Salvador, que iria reatar essa aliança que o pecado quebrou. O tempo vai passando
vai surgindo homens de Deus na história, e me permite imaginar que a cada surgimento de um homem desse, alguém pensou, é a promessa, é o Messias. Talvez alguém pensou que a promessa se cumprir em Moisés. Moisés deve ser o Messias. Só que Moisés peca e aí quebra, porque o Messias que iria vir iria ser sem pecado. Talvez alguém pense que essa promessa se cumpre em Abraão, mas Abraão também peca e aqui também quebra, porque o Messias deveria vir. Então, chegando nos evangelhos, nós vamos ver o nascimento desse Messias. Jesus de Nazaré vai nascer. O anjo aparece a Maria e, por graça e misericórdia, vai conceder a ela carregar o Salvador do mundo em sua barriga. Muita gente pensa que nós cristãos desprezamos Maria, mas é muito ao contrário. Maria foi uma mulher de Deus que teve o maior privilégio da história de carregar o Salvador na barriga. Só que isso não faz dela maior do que ele. Aquilo que ela carregava dentro dela era maior que ela. Então a promessa veio, só que essa promessa tinha um propósito. Qual era o propósito? O propósito de Cristo era chegar à cruz, porque na cruz iria haver remissão de pecados, na cruz iria haver salvação, e toda a vida de Cristo vai levá-lo em caminho à cruz. Não é à toa que ele nasceu na casa de um carpinteiro. Enquanto ele trabalhava ajudando seu pai mexendo com madeira, ele já se imaginava na cruz. Não houve, não haverá um pregador que pregará mais sobre a cruz do que o próprio Cristo, porque o fundamento de sua mensagem era a cruz. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque no tempo em que vivemos, a cruz tem parado de ser pregada. E algo mexe com o meu coração, algo me deixa perturbado. Por quê? Porque no tempo em que vivemos, a mensagem que vende é uma mensagem que te exalta. A mensagem que vende é uma mensagem que faz você se sentir a última bolacha do pacote. Só que a mensagem de Cristo é carregada de cruz. A mensagem de Cristo é carregada de sofrimento. E eu preciso desmistificar algo que alguém plantou na cabeça do povo evangélico do século em que vivemos. Evangelho nunca foi e nunca será de facilidades. Evangelho nunca será de bênção em bênção, vitória em vitória. Quem se dispõe a andar com Cristo tem que entender que vai ter cruz, que vai ter dor, que vai ter choro. Me desculpa, mas eu não posso te iludir com uma mensagem de fantasia. Evangelho é cruz, evangelho é choro, evangelho é sofrimento, mas é melhor sofrer com a presença dele. É melhor chorar na presença dele do que estar distante dele pensando que a vida está bem. Então ele caminha até a cruz e Jesus vai chegar à cruz. E eu preciso te dizer que Satanás jamais quis que Jesus chegasse à cruz. É interessante isso aqui, porque Satanás tentou de diversas maneiras impedir com que Jesus chegasse à cruz. De fato, ele vai usar até alguém que andava com Jesus para tentar atrapalhar esse processo. Pedro vai olhar para Jesus e vai falar: não, Jesus, de maneira alguma você vai padecer, você vai passar por isso. Na mesma hora, Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Perceba que alguém que está andando com Jesus se permite ser usado por Satanás. Alguém que está sentado na mesa da última ceia se permite ser usado por Satanás. O problema é, a gente precisa estar em vigilância, porque muitas das vezes estamos sendo pedra de tropeço no propósito de alguém.
para trás de mim. Jesus continua caminhando e ele chega à cruz. E eu não quero muito me ater à cruz aqui, isso é para outra mensagem, mas eu preciso pontuar algumas coisas aqui sobre a cruz. Primeira coisa que eu preciso pontuar é que Jesus padeceu, Jesus sofreu. Jesus vai apanhar um instrumento chamado azorrague. A azorrague, ela tinha 12 fitas, e nas pontas da azorrague havia ossos de animais e chumbo para dar peso, osso para dar corte e chumbo para dar peso. A cada chicotada que Jesus levava, pedaço de couro era retirado. A cada chicotada que Jesus levava, sangue esguichava. Como se não fosse bastante, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, que furou para dentro da sua cabeça, porque bateram na mesma para que ela fosse cravada no mesmo. Jesus sofreu. Quando Jesus está na cruz, ele pede água. Ao invés de darem água, é dado a ele vinagre. Aquilo desce como algo cortante por causa das feridas que havia no mesmo. Jesus é transpassado do lado com uma lança, furado do lado com uma lança. Jesus sofreu. Mas agora, para a igreja em ceia da glória começar a entrar na mensagem comigo, Jesus sofreu tudo o que sofreu, mas não parou. Oh, glória! Jesus sofreu tudo o que sofreu, mas não desistiu. Os soldados olham para Jesus e dizem: ó, se tu és o rei dos judeus, salva-te mesmo e desce da cruz. Irmão, Jesus poderia descer da cruz, mas Jesus não desce da cruz, porque Jesus sabia que se ele descesse da cruz, nós iríamos descer para o inferno. Mas como ele permanece na cruz, nós temos a oportunidade, alambando a céu, estou sentindo a presença de meu Pai aqui, de subir para o céu. Oh, glória! Ele sofre, mas não para. Ele sangra, mas não para. Ele sente dor, mas não para. Urabaia, cega, mandará. Eu estou pregando para uma igreja que só Deus sabe a maneira que nos chegou aqui neste mundo. Talvez chegou embaixo de dor, talvez chegou embaixo de angústia, talvez chegou embaixo de tristeza, mas para a raiva do diabo, o propósito ainda é maior do que a dor que você sente. Escuta essa, Satanás. Aqui na igreja ceia tem um povo que sangra, mas não para, chora, mas não para, sente dor, mas não para. Algo que eu preciso pontuar aqui também, a respeito da cruz. Jesus não foi para a cruz porque nós merecíamos. Jesus não foi para a cruz porque nós de alguma maneira temos mérito nisso. Jesus foi na cruz e nos deu a oportunidade de salvação pela sua graça. E eu preciso falar isso aqui. Eu não estou aqui porque mereço. Você não está sentado nessa cadeira porque merece. Meus amados irmãos e pastores não estão aqui porque merecem, é porque a graça nos alcançou. A graça nos alcançou. Ele está na cruz. E algo que eu preciso pontuar aqui, e já parto para a mensagem. Quando Jesus está na cruz, ele vai reatar a aliança quebrada do Éden. Adão quebra a aliança no paraíso. Na cruz, Jesus reata a aliança. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasgou. E aqui está a prova do religamento. Aqui está a prova que a aliança foi reatada. Por quê? Porque não era todos que poderiam entrar, além
tem no véu. Mas quando o véu do templo se rasga, é o céu gritando e dizendo: a aliança que foi rompida no jardim, a aliança que foi quebrada pelo pecado, a aliança que a serpente assinou o papel de divórcio e deu para Deus e o homem, eu estou reatando na cruz. Eita! Ele morre. Glória a Jesus. E aqui, quando Jesus morreu, Satanás não deu festa porque ele sabia. Só que os perseguidores de Cristo ficaram muito felizes. Eu imagino o pessoal do império, eu imagino os sacerdotes da época que eram contra Cristo se reunindo e falando: agora acabamos com Jesus e com o seu povo, porque a ideia é: se corta a cabeça, o corpo morre. E como o irmão disse aqui, o povo agora vai ficar escondido, com medo, porque a referência, a cabeça tinha morrido. E eu imagino os sacerdotes, todos eles dando festa. Agora acabamos com essa seita, porque eles falavam que Jesus era o líder de uma seita. Acabamos com essa seita. Só que eles esqueceram de esperar um pouco, porque veio sexta, sábado e domingo. Jesus ressuscitou. E o povo que eles pensou que iriam matar está vivo, está com coragem para pregar. Agora observe, Jesus vai passar 40 dias falando e ensinando a respeito das coisas de cima. Após os 40 dias, Jesus é recebido em cima. Me ajude a pregar. Ele passa 40 dias falando sobre as coisas de cima. Diga, coisas de cima. Até que é recebido em cima. Diga, recebido em cima. Então perceba que ele fala das coisas de cima e depois é recebido em cima. Porque as minhas palavras revelam o lugar para onde eu estou indo. E desculpa se nas rodinhas de conversa nunca tem nada sobre o céu, você não está indo para o céu. E vai apertar um pouco, vai doer, mas vai sarar. Tem gente que fala de tanta coisa, mas não fala do céu. Se reúne, fala sobre futebol e nada contra o futebol. Se reúne e fala sobre a novela, e eu tenho algo contra. Mas não fala sobre o céu. E desculpa, quem está indo para o céu, canta sobre o céu, fala sobre o céu, prega sobre o céu, se comporta como alguém que está indo para o céu. Eu sinto a graça dele aqui. Ele é recebido em cima, só que ele deixa uma promessa. Qual promessa? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Oh, glória. Perceba que na promessa ele dá a localização do lugar, Jerusalém. E eles não podiam se retirar do lugar da promessa. A irmã contou um testemunho lindo aqui, gente. Eu chorei ao ouvi-la contar o testemunho. E ela confirmou a mensagem. Por quê? Porque ela não saiu do lugar da promessa e recebeu a promessa. O problema é, tem gente querendo receber promessa saindo do lugar da promessa. É porque a pessoa olha para o ambiente e fala: aqui não pode se realizar. Alguém já olhou para mim e disse: Josué, você prega bem, vai para Brasília, vai para uma cidade maior, porque lá a promessa se cumpre na tua vida. Lá tem muita igreja. Quem disse que meu Deus se limita a ambientes para fazer a promessa acontecer? Um dia eu creio que eu vou contar testemunhos e dizer: saí de um lugar onde tinha umas 5 igrejas, não tinha nem
5.000 habitantes, mas permaneci no lugar da promessa que Deus me fez crescer no ambiente da promessa. Por quê? Deus nunca se limitou. O problema é, nós queremos dar o nosso jeito. Mas eu vim com a palavra rema para o coração de alguém. O GPS de Deus não erra o endereço da promessa. Se Ele disse que é aqui que Ele vai te exaltar, se Ele disse que é aqui que Ele vai te honrar, não saia do lugar. Eita, arrepiou. Não saia do lugar da promessa. Em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Os discípulos vão olhar e falar assim: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Porque a ideia deles era sobre trono na terra. E quem é de cima não se preocupa com cadeira na terra. Vou descansar. Os discípulos estão preocupados com a restauração do templo terreno. Só que o que Jesus está liberando para eles é algo do alto. Só que quem está preso com a terra não consegue entender o que é de cima. É por isso que tem muita gente que vem para o mundo como esse de renovo espiritual, de revestimento, e fica com cara de quem chupou limão azeite. Não dou glória, não dou aleluia. Tudo não precisa de tanta gritaria, tudo não precisa de tanta emoção. Eu sei qual é o teu problema, irmão. O teu problema é que tu está muito cheio de terra. E quem está cheio da terra não entende o que é do alto. Mas eu vim pregar para uma igreja, uma Bahia sépia, que saiu de casa já dando glória, saiu de casa já dando aleluia, já entrou no carro, já sentiu um arrepio. E quando entrou para essa porta para dentro, veio para adorar. Eita, eu estou sentindo meu pai aqui. Eu vou pregar aqui nessa noite. Quem é de cima da glória, quem é de cima exalta, quem é de cima não depende do pregador. Sabe por quê? Porque o pregador só fala da palavra que é de cima. Quem é de cima, o irmão pode vir cantar desafinado, ele dá glória. O pregador pode errar no português, ele dá glória. Só que quem é da terra quer dar nota para a pregação, quer dar nota para o louvor. Oh, meu irmão, Deus me livre disso. Eu vim pregar para uma igreja que fala das coisas de cima, que vive para cima. Até que sejam revestidos de poder. Oh, glória. E esse poder aqui no original é dunamis. E dunamis no grego é dínamos, que significa dinamite, explosão. O que o texto está dizendo a nós é: vocês vão receber uma explosão de poder. Mas esse poder tem um propósito. Qual é o propósito do poder? Pregar. Por quê? Vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, e é interessante aqui no texto, Samaria. Você precisa entender que os judeus não se comunicavam com o samaritano. Só que o poder que está sendo liberado aqui é poder para pregar para todas as nações. Então, meu irmão Wesley, o poder que Deus nos dá não é para nós tirar onda e dizer: eu que prego, eu que canto, eu que faço. O poder que Deus nos dá não é para querer ser melhor que os outros. O poder que Deus nos dá é para pregar a palavra. Ah, Josué, mas eu não subo no púlpito para pregar. Irmão, você precisa parar com essa limitação de achar que a pregação é só no púlpito. Eu prego mais lá fora do que aqui dentro. Sabe por quê? Porque a minha própria vida é a maior pregação que eu carrego. E se a minha vida não respalda aquilo que prega, não adianta pregar, irmão. Você só está falando abobrinha. Mas se a tua vida lá fora carrega a unção que tu recebe aqui dentro, eita, vidas vão ser mudadas. Eles ficam em Atos 2, um texto
do Espírito Santo. Glória a Deus. Só que esse revestimento do Espírito Santo tem algumas características, falo ela e encerro. Primeiro, quem é revestido pelo Espírito Santo recebe coragem. Quando o povo é revestido pelo Espírito, Pedro se levanta e começa a pregar. Só que observe que Pedro era alguém que não tinha tanto conhecimento, afinal, ele era um simples pescador. Só que quando ele é cheio do Espírito Santo, ele recebe coragem. E o que a igreja precisa nesses últimos dias é coragem. Nunca houve um tempo de uma igreja covarde. Aí alguém olha e fala: mas está tão difícil ser crente nesse tempo. Está tão difícil. Não está nada, irmão. O povo em Atos era morto no Coliseu. Crentes eram presos. Mas o povo não parava de pregar. Paulo sofreu quarentena de açoite, naufrágio, fome, sede, frio. Foi picado por uma víbora. Mas o mesmo Paulo continuava pregando a palavra. Irmão, não é um tempo que ficou difícil. É os crentes que têm ficado fracos. A igreja precisa de coragem. Oh glória, eu vou pregar aqui, irmão. A igreja precisa de coragem para dizer que homem ainda é homem, mulher ainda é mulher, e a palavra é a palavra. Coragem. Quem recebe a virtude do Espírito Santo é transformado. Charles Spurgeon disse que é mais fácil acreditar que um leão pode se tornar vegetariano do que acreditar que um crente pode ser transformado sem a presença do Espírito Santo. E vai apertar o pouco, porque o Espírito tem poder de transformar. E algo me deixa contrariado quando eu vejo alguns crentes que acreditam em si. Vai apertar. Você entra no perfil do Instagram da pessoa e está lá, cristão, embaixo está assim, sagitariano. O meu ainda é leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Mas qual é o problema de acreditar em signo? O signo diz que se a pessoa nasceu daquele jeito, através dos astros, pela data do nascimento, nasceu assim ou assim. Irmão, só morre do mesmo jeito se não tiver um encontro com o carpinteiro de Nazaré. Ele transforma. Josué me prova de prova. Paulo, também Saulo, perseguia o povo de Deus. Teve encontro com Jesus Cristo no caminho para perseguir o povo e foi transformado, porque o Espírito transforma. Terceira característica aí, observe: quem é revestido do Espírito tem resistência. Já viu aqueles crentes que qualquer coisa quer desviar, qualquer coisa quer parar? Ah, mas fulano não me deu a paz do Senhor, eu não vou para a igreja. Irmão, tudo bem. É necessário resistência. Quem é cheio do Espírito Santo, apesar de sofrer, não para, permanece. Eles são revestidos de poder. E a partir de então o avivamento começa. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Grande e exaltado. Eu gosto tanto de Atos que a página de Atos chega no culto. Mas olha isso aqui. O mesmo Espírito que encheu a igreja em Atos 2 continua a trabalhar nos nossos dias. Os tempos mudaram, mas a palavra permanece. E o livro de Atos é o único livro da seção do Novo Testamento que não tem amém no final. Porque o que o Espírito começou a fazer, ele continua a fazer nos nossos dias. Eu quero chamar, e
por favor, com muito amor, vem. Eu quero chamar aqui à frente essa igreja. Chega aqui perto. Os obreiros vão me ajudar em oração, mas a irmã Ana Laura vai cantar aquele hino 500 graus que nós vamos aqui. E Deus vai te revestir de poder. Você não saiu da sua casa, irmão, com o tempo fechado para chover, para chegar aqui e ir embora do mesmo jeito. Deus tem um revestimento na tua vida. Vem aqui à frente.